Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 16 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 148 e o tema é paralelos entre soma e psicossoma. Lembrando a todos que nós estamos consultando o livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência para fora do Corpo Humano, do professor médico Dr. Valdo Vieira, edição de 1986. O psicossoma é o agente modelador do soma, o corpo humano, atuando submisso às leis da genética e respeitando o campo biogravitacional em que este respira e se desenvolve. Daí a razão de um veículo ser a réplica do outro. O corpo humano, opaco, expressa o psicossoma no plano físico denso. O psicossoma luminoso expressa o corpo humano no plano extrafísico rarefeito. Quanto ao plano físico, o corpo humano constitui um objeto terrestre e que marcha. Já o psicossoma constitui um objeto aéreo que volita. O energossoma, incluindo o cordão de prata, é o agente energizante intermediário da inter-relação entre o psicossoma e o soma, permitindo a ambos operarem juntos, em coesão perfeita, na condição de coincidência e na condição de descoincidência, procurando manter e prolongar sempre a vitalidade das estruturas existentes, ou a saúde física e extrafísica, mental e espiritual, após a concepção do organismo, até a sua desativação, através da primeira morte biológica. A higiene física é o serviço de manutenção da máquina humana. A higiene mental ou espiritual é o serviço de manutenção da máquina extrafísica, psicossoma. O psicossoma, como duplicata do soma ou vice-versa, tem inspirado curiosos costumes e criações através dos tempos, inclusive estas. Os gregos antigos evitavam mirar a própria imagem refletida na superfície da água. A sombra do corpo humano lhes parecia o lado escuro do próprio eu. Robert Louis Balfour Stevenson, 1850-1894, concebeu o célebre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Oscar Fingal Wills Wilde, 1854-1900, escreveu o curioso The Portrait of Dorian Gray. Durante os milhares e milhares de invernos e verões da história humana na Terra, as sucessivas gerações de seres encarnados têm mantido o psicossoma atuando somente como veículo de manifestação inibido ou constrangido entre os impulsos da própria consciência e as impressões recebidas através do corpo humano no plano físico e no estado da coincidência dos veículos ou dos corpos de manifestação consciencial. Os encarnados, mesmo as gerações vivas da atualidade, de modo geral,
ignoram ou não têm se conscientizado de que o psicossoma pode atuar em seu próprio plano extrafísico, por seus próprios recursos, bem mais evoluídos do que os do corpo físico, e que a consciência, ou seja, a vontade, pode agir diretamente sobre ele. Derivam da conjuntura referida acima duas seríssimas consequências. Primeiro, mais de 8 bilhões de criaturas de carne e ossos, a maioria dos componentes da humanidade atual, ao dormir a cada noite, deixam o corpo físico, ou pelo menos ficam descoincidentes em seus veículos de manifestação, experimentando verdadeiras mini-mortes efêmeras, retendo a consciência dentro do psicossoma, seja a 4 centímetros ou a 4 metros de distância do próprio corpo físico, aí permanecendo à espera, inutilmente, dos impulsos físicos deste mesmo corpo inanimado, ou mais apropriadamente do seu cérebro recheado de neurônios, interações e outros elementos, mas vazio por certo período, porque a consciência se afastou dele temporariamente. As consciências projetadas de modo natural, sob a influência da própria parafisiologia do psicossoma, são mantidas por si mesmas nessa condição de hibernação desnecessária, própria da infância extrafísica, desperdiçando, infelizmente, oportunidades evolutivas de inestimável valor, afundadas em deplorável inércia, cuja extensão, não raro, atinge até 1/3 do período de vida terrestre. Do ponto de vista evolutivo extrafísico, a Terra pode ser considerada imensa creche ou planeta dormitório. A humanidade terrestre ainda dorme o sono patético da inconsciência espessa. Os bilhões de consciências encarnadas que saem do corpo físico, noite após noite, ano após ano, e ficam temporariamente livres do corpo extrafísico, no psicossoma, não se despertam para uma outra realidade maior, porque ruminam em circuito fechado seus próprios pensamentos bloqueados e paralisantes. Estes sonâmbulos extrafísicos entram sem perceber no plano extrafísico e nada veem, porque o ego, no caso, sai fisiologicamente do corpo físico, mas nem por isso consegue sair de si mesmo, atolado que está em suas próprias formas egoísticas, gravitando em si mesmo em ponto morto. O mais melancólico de tudo isso é que entre tais sonâmbulos há pessoas de todos os níveis e condições existenciais e culturais, radicadas em todos os países, espalhados por todos os continentes, vivendo em diferentes e tais desperdícios, a maioria sem nem sequer cogitar da questão. A segunda consequência se refere aos recém-desencarnados na Terra, que permanecem conscientes, sonambulizados ou semiconscientes, às vezes por longos períodos, no plano extrafísico crosta a crosta, porque ficam esperando sentir as vibrações físicas do corpo e matéria densa desativado, que perderam definitivamente, porém com o qual ficaram profundamente habituados, sem entrar em atividade extrafísica, em seu novo intervalo reencarnatório, no meio ambiente também novo. Portanto, nós vimos aí, primeira parte do tema paralelos entre soma e psicossoma. O quanto é importante todos nós compulsarmos, trabalharmos, estudarmos tais assuntos.
e mais ainda praticarmos para podermos trazer mais lucidez em nossas existências e no plano extrafísico. Diminuir perdas de tempo, diminuir períodos de inconsciência quando chegarmos lá no plano extrafísico pela desativação do sono. Portanto, nós podemos fazer isso de forma mais regular, de forma mais objetiva, trabalhando esses assuntos de maneira criteriosa e bastante profícua para a evolução própria e de toda a humanidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.